O Fantástico fez ontem duas reportagens que beneficiam muito o governo Lula. A primeira mostrando todo o descaso de Bolsonaro com os povos Yanomamis e a segunda uma longa e comovente reportagem sobre a fome e a miséria no nosso país. Essas reportagens elas favorecem o discurso do Lula porque reforçam a necessidade que nós temos de fazer medidas e mudanças à esquerda, como o Lula tem feito. Porque nos últimos anos, principalmente o governo Temer e Bolsonaro, o país voltou ao mapa da fome e a reportagem mostrou isso. E talvez Lula seja o único que tenha condições de enfrentar esse problema, porque Lula vivenciou tudo isso na própria pele. Na sua opinião, os problemas que Lula enfrenta agora são culpa de Bolsonaro? A reportagem do Fantástico favorece Lula ou beneficia? Deixa o seu like se você acha que o Bolsonaro é mesmo o culpado e, claro, se inscreva no canal. As duas reportagens foram muito bem feitas, só que a reportagem sobre a fome no nosso país ela foi muito comovente. E bastante chocante, não podemos deixar de falar. Porque o Fantástico ele resgatou uma matéria que foi feita no início dos anos 2000, com pessoas em uma situação subhumana, e aí eles encontraram as mesmas pessoas e foram lá novamente entrevistá-las. Infelizmente, algumas já haviam nos deixado, também por conta da fome. E a situação de algumas famílias não melhorou. Na verdade, até piorou nos últimos anos porque o país voltou ao mapa da fome. Pessoas vivendo em uma total e completa situação de fome e miséria em condições subhumanas. Mas o que me chamou muito a atenção foi uma família que no passado não sabia se a filha recém-nascida, com poucos meses de vida, iria sobreviver porque ela estava subnutrida. E encontraram essa menina. E ela falava o seguinte, que ela era uma vencedora na vida. Era uma vencedora porque ela sobreviveu à miséria, saiu do interior do Nordeste e foi morar em Mauá, uma cidade na Grande São Paulo. Ela era uma vencedora porque ela tinha sobrevivido, mas hoje morava de favor na casa de uma parente do marido, ela desempregada, o marido entregador de aplicativo, sem condições de cuidar da filha. Praticamente uma filha nova que ela tem. Teve 20 e poucos anos a menina. E vendo aquilo, me gerou um certo... Eu fiquei muito constrangido vendo tudo aquilo, porque no momento eu estava jantando. Eu olhava pro meu prato, olhava para as condições das pessoas e aquilo me causou uma dor muito grande. E eu comecei a pensar nos jornalistas, nos comentaristas de direita que eu costumo acompanhar, porque eu preciso acompanhar isso. Aí eu comecei a pensar no Maílson da Nóbrega, que escreve na Veja, ex-ministro da Fazenda. Pensei no Cláudio Dantas, também do Antagonista, Felipe Moura Brasil, Mário Sabino. E muitos deles nem diploma universitário têm, mas querem discutir assuntos complexos, assuntos econômicos, o que eles não entendem, foge do conhecimento deles. E a defesa que essas pessoas têm desse modelo econômico, que é um modelo econômico que é um modelo para moer gente. O modelo neoliberal é um modelo que está fracassado, é um modelo que já acabou, é um modelo que tritura as pessoas, mas essas figuras, que eu tenho um total nojo, um total desprezo, que eu não posso falar aqui, o que eu sinto com relação a essas pessoas, mas promovem, defendem esse tipo de comportamento. Semana passada, o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, já é um senhor, já tem 80 anos, deveria ter parado. Porque a gente chega numa certa idade, nós temos que parar. Não adianta querer insistir, porque ao insistir nós passamos vergonha, é igual jogador de futebol. A gente viu o Daniel Alves, o que aconteceu com ele na Copa, toda a vergonha, e depois o fim da carreira dele sendo detido na Espanha. E o Maílson da Nóbrega é assim. Os pensamentos dele são mais velhos do que ele próprio. Porque ele começou a questionar o Lula. Não, o Lula tem ideias primitivas, ideias arcaicas do passado. Ideias primitivas? Arcaicas? A defesa que o Maílson da Nóbrega tem do neoliberalismo é um modelo econômico fracassado que não deu certo em lugar algum. Muitas pessoas, muitos governos estão tentando tomar medidas para mitigar os impactos do neoliberalismo e ele defende. É um modelo de moer gente. Não dá mais, pessoal, porque o neoliberalismo aumenta a distância dos ricos e pobres, porque promove o capitalismo financeiro. Eu dei o meu exemplo aqui pra vocês, eu falei pra vocês, eu tenho um dinheiro guardado. Eu poderia ter aberto uma franquia de chocolate e essa franquia daria mais 2 postos de trabalho. 2 pessoas seriam empregadas. Eu iria usar o meu dinheiro para de alguma forma distribuir a renda. Eu iria pegar o meu patrimônio, abrir o negócio e 2 pessoas seriam beneficiadas. Mas como o lucro que eu teria com esse empreendimento é praticamente o mesmo que eu tenho colocando meu dinheiro no CDI do Nubank, eu deixei no CDI do Nubank. Então o que aconteceu? Não foram criados esses 2 postos de trabalho. Eu recebo a mesma coisa no Nubank que eu ganharia com a franquia de chocolate, aquelas 2 pessoas não tiveram emprego e eu estou aumentando meu patrimônio, ou seja, eu fico mais rico
E aquelas 2 pessoas que não tiveram emprego permanecem no modo que está. E esse é o modelo neoliberal que o Maílson da Nóbrega defende, que leva e massacra essas pessoas, como a menina que está morando agora na periferia, praticamente na favela em Mauá. E aí vem, passando fome, e aí vem o Mário Sabino falar que Marina Silva foi uma piada em Davos porque ela falou que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Piada é você, Mário Sabino. Se enxerga, cara, você é a piada. Você é a piada. Os comentários dele sobre política são infantis. Ele passou uma vergonha porque durante a campanha do segundo turno, ele não sabia interpretar uma pesquisa de intenção de votos que insinuou que o Ministério Público batesse na porta do IPEC do Datafolha, porque a piada é você e não a Marina Silva. Porque a Marina falou o seguinte, 120 milhões de pessoas passam fome no nosso país. E esse número não tá exagerado como a Marina tá falando. Agora, o que o Mário Sabino não entende, porque vai estudar um pouco, senão você vai continuar sendo piada. A Marina Silva baseou os dados dela em um grupo de pesquisa. Ah, os dados do grupo de pesquisa estão exagerados. Questione o estudo. Mas claro, Mário Sabino não tem condição de questionar o estudo, porque nem TCC ele fez. Agora, quer falar que Marina Silva passou vergonha, virou piada em Davos? Piada é você. Olha a piada na reportagem do Fantástico. Mas o que você acha dessas pessoas que ainda defendem esse modelo neoliberal? E esses comentaristas da direita? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E a primeira reportagem, a reportagem dos Yanomamis, mostrou todo o descaso do governo Bolsonaro com os povos indígenas. Porque o governo Bolsonaro fez isso, foi um descaso. Nós temos várias e várias declarações do Bolsonaro que incentivam a invasão de terras. Durante a pandemia ficou claro, houve até denúncia contra o Bolsonaro em tribunais internacionais. E por que eles estão perdendo as suas vidas? Não somente pela doença e pela falta de alimento, mas também pela intoxicação com mercúrio, pelo garimpo ilegal. E o que Bolsonaro fez durante todo o mandato dele? Favoreceu o garimpo ilegal, favoreceu a exploração desenfreada na Amazônia. Então é muito importante que o Fantástico mostre essas reportagens, porque apresenta para a população aquilo que o Lula está falando que ele precisa combater. O Lula tem demonstrado uma disposição muito grande para enfrentar esses problemas, quase como se fosse o ocaso do Lula, o fechamento da história política do Lula. E esse é o momento que o Lula tem que aproveitar, porque há uma comparação natural com tudo que o Bolsonaro fez. E agora a opinião pública o fortalece, porque o Fantástico é um veículo de comunicação em massa, mostra os problemas, sensibiliza. Então se as aprovações, se as medidas de esquerda precisam ser aprovadas, elas têm que ser aprovadas agora. Não existe um momento mais propício para isso. Eu já fiz vídeo comentando o link aqui no card, falando sobre esse momento e como que o Lula tem que passar suas medidas de esquerda. Então tudo isso é necessário. E me incomoda também, agora eu vou desabafar, não somente esses comentaristas de direita, mas várias pessoas que são consideradas, como estrelas por parte de uma galera de esquerda, do progressismo, mas na verdade só fazem textos, só fazem defesa de pautas de classe média, não defendem em momento algum pautas da classe trabalhadora, pautas que de fato precisam ser colocadas e discutidas para facilitar, para melhorar a vida dessas pessoas que estão na condição, como vários e vários brasileiros, na condição subhumana da fome, da miséria e sem qualquer tipo de direito trabalhista. Ah, mas o que isso tem a ver com a reportagem fantástica? Tudo a ver. Porque essa menina que mora em Mauá, o marido dela havia sido assaltado. E ele estava com uma dívida imensa, estava com um problema porque ele é um entregador, só que ele foi assaltado, como que ele vai trabalhar? Qual que é o direito trabalhista dessa pessoa? Nenhum, zero. Zero! E esses ditos progressistas, não, nós temos que defender o direito desse pessoal aqui, nós temos que defender mas não defende o direito da classe trabalhadora. Não quer enfrentar o capitalismo moedor de gente que moe essas pessoas todos os dias. Todos os dias. Então me incomoda. Preste atenção, tome cuidado com as pessoas que você idolatra. Tente ter o discernimento para pensar o seguinte, para quem que essa pessoa está falando? Esse discurso, ele serve para quem? Ele serve para mim? Que sou de classe média, já tenho um benefício, e o que ele tá falando também não muda nada porque minha vida já é privilegiada, ou ele tá falando de fato pra quem precisa? É só um blá 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 ou é um discurso que tem profundidade? Toda vez que você vê um discurso de esquerda, por favor, reflita, raciocine e fala o seguinte, esse discurso é um discurso coletivo que vai beneficiar a classe trabalhadora e quem passa necessidade no país ou não? Isso é muito importante. Se você tiver esse discernimento, nós vamos conseguir politizar o nosso país, fazer uma marcha de pessoas, uma massa consciente que pode sim pressionar a classe política e tentar evitar que essa situação que você depara na sociedade, você depare, eu espero que você não esteja passando por isso, possa enfrentar. Assim nós vamos conseguir. E como eu falei, Lula é o único que pode enfrentar isso, porque Lula, diferente de todos os outros, ele não se comove com isso porque ele viveu tudo isso.
Infelizmente, Lula vivenciou isso. Então ele é o único que pode enfrentar esse problema porque ele sabe onde aperta, é algo pessoal dele.